Olá pessoal, é uma alegria poder chegar até você ministrando a aula de Educação Física. Meu nome é Cassiano, eu sou professor dessa matéria, juntamente com o professor Gabriel, e nós vamos dividir nesse primeiro momento para todas as turmas, falando sobre a cosmovisão da educação física por princípios na escola cristã. Então essa primeira parte é eu que vou dar e as outras partes o Gabriel vai dar para as turmas do 6º até o 9º ano. E para o primeiro ano eu vou trabalhar completo, tanto essa primeira parte quanto a aula propriamente dita. Sobre a educação física cristã, a cosmovisão da educação física cristã, é muito importante nós entendermos o carinho de Deus com relação ao nosso corpo, ao corpo físico. Qual é o tema que eu quero tratar, que eu quero conversar nessa aula? Deus nos vê como vasos. O meu corpo é um vaso. É interessante que na palavra de Deus, na Bíblia, Deus fala sobre vasos de honra, Deus fala sobre vaso escolhido, e é muito especial saber que como vaso eu recebo da parte de Deus e Ele me preenche todos os dias. E através desse preenchimento, eu também posso preencher as pessoas que estão ao meu redor, com uma palavra de ânimo, com um sorriso nos lábios, dizendo o quanto as pessoas que estão ao meu redor são importantes para mim. Uma coisa importante é que eu só estou na terra porque eu tenho um corpo. Deus me deu um corpo, um vaso, e por causa desse vaso, eu estou habitando na terra. Por um determinado tempo, não sabemos qual é o tempo. Esse Deus soberano, grandioso, Ele é o dono da vida, Ele dá a vida e Ele também diz quando essa vida se encerra. Então, é especial porque é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele sempre quis ter contato íntimo com o homem. E no Jardim do Éden ele tinha esse contato, no Jardim do Éden ele vinha todas as tardes para conversar, para ter um relacionamento com o homem, e num determinado momento da história esse relacionamento foi quebrado. E Deus sempre desejou continuar com esse relacionamento. Então Deus sempre quis ser acessível ao homem, desde o primeiro momento e até os dias de hoje. E hoje, como que ele é acessível? Através do Espírito dele que habita no nosso corpo. O Espírito de Deus habita em mim, eu sou o templo de Deus. Olha que especial que é o entendimento sobre o corpo físico. Olha o quanto Deus o quanto o corpo físico tem relevância nas nossas vidas. O princípio que eu quero destacar é o princípio de mordomia. O texto que eu quero deixar para você, para mim e para você, é o texto de Jó, capítulo 10, versículo 8 e 9, onde diz: "Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó?" Então esse Deus, que é o oleiro, que me formou do pó, e quando encerra o meu tempo aqui na terra, ao pó eu volto, ao pó eu retorno. Porém, eu tenho uma fase, um tempo, um período onde esse corpo físico é cuidado, é zelado, é administrado por mim, e com a ajuda de Deus eu tenho uma longevidade, eu tenho um espaço de tempo aqui na terra, através desse corpo físico. Por quê? Porque através do corpo Deus quer que eu seja uma bênção. Está lá em Gênesis, onde Deus fala com Abraão e diz: "Sê tu uma bênção." Ele diz para mim e para você: "Sê tu uma bênção." Ser uma bênção na tua casa, ser uma bênção com os teus pais, com a tua mãe, ser tu uma bênção com os teus familiares, com os teus amigos. Seja uma bênção, seja um vaso cheio que transborde e que abençoe pessoas que estão ao seu redor. Pensando numa palavra-chave a respeito da disciplina da educação física, nós entendemos que o corpo é uma das palavras-chave. E segundo o dicionário Webster, corpo significa força, significa limites. Fomos criados
para produzir, para criar. O raciocinar dentro desse princípio e dessa palavra-chave, existem diversas abordagens para se ensinar educação física na escola. Porém, a abordagem bíblica é a verdade absoluta de como Deus quer que tratemos o corpo. Por quê? Porque nós somos um vaso de honra. O ensino bíblico, ele tem um ensinamento com relação ao espírito. E o ensino terreno, a cultura terrena, tem um outro ensinamento. No ensino bíblico, o espírito está elevado, o espírito é importantíssimo. Na cultura terrena, muitas vezes, o espírito é pequeno, não é tão visto, porque ele é imaterial. E o corpo, na cultura terrena, é algo dado muito valor, principalmente estético, principalmente na força, na aparência, no estereótipo. E, biblicamente falando, tanto o espírito quanto o corpo têm relevância. Tanto o espírito quanto o corpo é importante para Deus. Como corpo, nós somos vaso de honra. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 21, diz que o que comemos e o que bebemos precisa ser observado com atenção. Fala também sobre sono, dormir adequadamente para descansar o corpo. Então o corpo precisa de descanso e o corpo precisa de saneamento básico. Essas três coisas são muito importantes. Comer e beber adequadamente, dormir adequadamente e o saneamento básico, que o básico do saneamento é a lavagem das mãos. Para você ter ideia, a cada 200 ml de refrigerante que nós colocamos no corpo, nós temos que tomar 32 copos. 200 ml é um copo. Então nós temos que tomar 32 copos para voltar ao pH, para equilibrar o pH no organismo. Dormir. Uma criança, um adolescente precisa dormir no mínimo 8 horas por dia. Isso eu estou falando ainda de um ambiente escuro, por causa da liberação do hormônio do crescimento, o GH, e também evitar o risco de doenças contagiosas. Olha a importância de cuidar do vaso, de ser mordomo do vaso que Deus te deu, na comida e no sono. E também no saneamento, que nós estamos falando da lavagem das mãos. Passamos aí esse momento de turbulência e sabemos o quanto é importante, ter higiene das nossas mãos com relação a pegar no alimento, a tocar nas pessoas. Isso favorece a não contagiar, a não progredir uma doença. Queridos, eu quero dizer para você, somos espírito, alma e corpo. O corpo é o local de habitação do Espírito Santo de Deus. O corpo valida nós habitarmos aqui na terra. A maneira correta de viver é administrar bem o corpo que nos foi oferecido por Deus, observando as orientações bíblicas para ampliar a longevidade e viver o tempo que Deus estabeleceu para mim e para você aqui na Terra. Eu quero dizer para você, as aulas de educação física vai ser um desafio, mas vai ser uma alegria passar para vocês um conteúdo, atividades, para que você cuide e administre esse corpo da menor maneira possível. E aí galera do Seduca Journey, beleza? Meu nome é Gabriel e eu sou professor de Educação Física. Hoje eu vou ministrar a aula sobre tênis de quadra. O princípio que eu escolhi para a aula de hoje é de individualidade. A individualidade em si é a identidade que Cristo nos dá. Eu tenho características diferentes de você, você possui características diferentes da minha, tá? Mas Deus ama todas elas. Bom, linkando com o esporte, conseguimos identificar a individualidade já na história, aonde foi inventado, diferentes tipos de regras. Bom, o tênis de quadra ele é praticado com raquetes e uma bola pequena. Pode ser jogado com 2 pessoas, o famoso 1 contra 1, ou com 4 pessoas, dupla contra a dupla. Existem campeonatos de duplas e campeonatos de 1 contra 1. Seu principal objetivo é fazer com que a bolinha passe por cima da rede e caia dentro do campo adversário, fazendo com que o outro não consiga devolver a bolinha para você, formando o ponto. Hoje o esporte é praticado no mundo inteiro e muito famoso. Bom, aonde surgiu? De acordo com pesquisadores, o esporte surgiu na Inglaterra, por volta do século XII. Há quem diga que foram os franceses que inventaram, mas hoje com estudos nós conseguimos comprovar que foi a Inglaterra. No começo ele era praticado sem raquetes. Suas próprias mãos faziam o formato da raquete que é hoje em dia. Era chamado de jogo com palmas ou jogo com as palmas das mãos. Como era jogado e com quais materiais? Bom, as pessoas amarravam pedaços de madeira que se encaixassem nas palmas das mãos para simularem as raquetes.
Eles usavam câmaras de bolas antigas, eram maiores e toda de borracha para simularem as bolas. Eles não tinham muita noção e com isso eles faziam o jogo em si. Bom, logo surgiu as primeiras raquetes. Elas eram feitas de madeiras, mas eram muito pesadas e dificultavam muito o manuseio delas. Mesmo assim, eles continuavam jogando. Seus principais objetivos era passar a bolinha por cima da rede. Como a raquete era muito pesada, eles tinham que usar as duas mãos, dificultando bastante. Bom, hoje em dia os materiais foram se modernizando e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Hoje em dia os materiais usados da raquete são alumínio, grafite, que são materiais leves e resistentes, e fibra de carbono, que é uma das mais conhecidas hoje. Não é a mais cara, mas também não é a mais barata. Ela é uma raquete intermediária. Bom, as raquetes feitas para os mais avançados geralmente são chamadas de raquetes de performance. São mais resistentes e são feitas de grafite, misturado com titânio para aguentarem bastante a pancada das bolinhas, fazendo que elas fiquem mais leves, ajudando bastante no manuseio. Os tipos de materiais usados hoje em dia são para que os jogadores tenham um objeto mais resistente em mãos e aguentem mais as pancadas. Aqui tem um exemplo das raquetes de madeira. Antigamente, essa quadrada era a mais famosa, porém era muito pesada. Eles tinham bastante dificuldade. Mais para frente foram feitas as mais redondinhas ali. No entanto, era feito com o mesmo material, dificultando bastante o manuseio delas. Mas eles conseguiam realizar normalmente. O movimento geralmente era feito com as duas mãos, o que dificultava um pouco. Bom, essas são as raquetes mais profissionais, feitas de grafite, com carbono, feitas de alumínio, geralmente para atletas um pouco mais profissionais ou que gostem da modalidade e jogam frequentemente. Tá? São mais leves e aguentam mais pancadas. As pancadas, pareçam ou não, elas são muito fortes e o material precisa ser bem resistente. Mesmo sendo muito resistente, ainda tem jogadores que quebram muito a raquete durante os jogos. Bom, quando o esporte chegou ao Brasil? Chegou no Brasil por volta do século XIX, através de imigrantes ingleses e franceses. Tá? Eles vieram para o Brasil com essa nova modalidade, já com as raquetes de madeira, mostrando o jogo para todos. As primeiras cidades a praticarem foram São Paulo e Rio de Janeiro. Lá foi onde tudo começou a modalidade aqui no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aonde se pratica a modalidade. O campo de grama, ele é um dos campos que os jogadores mais gostam, porém ele é um campo que a bolinha corre muito. É um campo que dificulta bastante o manuseio da bolinha. Temos o campo de saibro, onde todo mundo geralmente acha que é um campo feito de terra, mas não. Ele é feito de areia grossa com cascalho. É onde ocorrem as principais competições do tênis de quadra. E as bolinhas ficam um pouco mais lentas, facilitando o jogo correr mais. O campo de cimento também, onde há competições que são realizadas entre eles. E ali também uma foto da escola, onde é praticado bastante no cimento, onde os professores costumam desenvolver melhor a modalidade. As bolinhas têm uma velocidade intermediária, fazendo que consiga bastante o proveito da modalidade. Bom, a primeira competição entre países ocorreu em 1900. Um americano chamado Davis, cansado de duelar no seu próprio país e entre amigos, resolveu chamar mais duas pessoas para fazerem parte disso. A competição em si, ela envolveu 3 jogadores, americanos e ingleses. A disputa se tornou tão famosa que acabou virando um campeonato oficial, Mundial da Copa Davis, disputada hoje por 16 países e muito conhecida no mundo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos básicos do tênis. Hoje vai ser o top spin. O top spin é um movimento no jogo do tênis que é executado com a raquete de baixo para cima. Ele é um dos fundamentos mais conhecidos e mais simples, tá? Com o movimento dominado, ele tem o objetivo de fazer a bola girar, fazendo um efeito, dificultando a passagem do adversário conseguir pegar a bolinha. É um dos fundamentos mais usados para quem está se iniciando. Embora seja um fundamento básico, ela é um dos melhores princípios para se fazer a modalidade. O saque top spin é jogado para iniciantes, sem muita força, sem o corte original, sem colocar muita força na bolinha. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as curiosidades do esporte. O saque mais rápido da história foi registrado em 2012 por um australiano, Samuel Groth. Ele conseguiu o feito de fazer com que a bolinha chegasse a 262 km por hora. É uma bolinha bem forte onde seu adversário não conseguiu pegá-la. Ele é bem famoso no esporte por conseguir saques bem fortes e bem rápidos. Bom, a partida mais longa foi em 2010.
Durou 11 horas e foi disputado entre um americano e um francês. Lógico, teve aquelas paradas para água, teve um intervalo, mas o jogo corrido em si durou 11 horas. É praticamente um meio-dia. O jogo mais curto já foi registrado em 2014, com uma duração de 28 minutos entre finlandeses e australianos. Foi um jogo bem rápido. Bom, galera, como uma sugestão de atividade prática, utilizando materiais que vocês tenham em casa mesmo, eu gostaria que vocês tentassem fazer uma raquete e uma bolinha. Aqui está um exemplo para vocês, beleza? Essa foi a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho e até a próxima.